Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que o que nos põe em conflito é a pobreza e pediu à população para se concentrar no trabalho. Filipe Nunes falou esta manhã no distrito de Matutuíne, na província de Maputo. Província de Maputo, O discurso do chefe de Estado nesta visita presidencial é cada vez mais direcionado e temático. Aqui em Salamanga, quero falar sobre o desenvolvimento de Moçambique. Veio falar de desenvolvimento no distrito de Matutuíne, mas com um alcance nacional. E para mostrar a importância do tema, recorreu ao conhecimento popular. O desenvolvimento é o bem-estar de nós todos. Primeiro, é preciso ter comida. Por isso, quando se diz a casa onde há fome, todos ralham por nada e por tudo. Uma casa onde não se distribuem os rendimentos, os bens, onde não comem todos igualmente, aparece sempre um que reclama porque o outro tem mais. Filipe Nunes fez um diagnóstico das causas do atual conflito com a Renamo e concluiu: O que nos põe às vezes em conflito é preciso nós percebermos a essência. É exatamente a nossa pobreza, a nossa dificuldade de viver condignamente. Por isso temos que localizar o problema e procurarmos resolver o problema. E para resolver o problema é preciso produzir, porque não é com marchas ou com debates na praça pública que se vai resolver a crise que afeta os moçambicanos. Pouco a pouco o governo está a apoiar contratores. Se cada um de nós, aquele que é adulto, tiver meio hectare, 1 hectare, onde pode produzir, com aquelas regras que estão nos a ensinar extensionistas, vamos ver que aqui a fome vai acabar, vamos ver que vamos ter algum produto para poder vender e vamos evitar muitos problemas, incluindo aqueles que roubam porque não têm. Se eles produzirem, não vão roubar porque não hão de precisar, porque terão a sua própria comida. A gritar na rádio, eu não tenho casa aqui eu não tenho água aqui, não tenho hospital, há de vir ao hospital. O distrito de Matutuíne está a registrar um rápido desenvolvimento com a construção das estradas Catembe-Ponta do Ouro e Boane-Bela Vista. A fábrica de cimento prestes a terminar também foi mencionada como estando a impulsionar o crescimento econômico desta parcela da província de Maputo. Antes de Matutuíne, o Presidente da República escalou o Hospital Provincial da Matola, onde exigiu maior conservação da infraestrutura. Filipe Nunes diz que é preciso garantir medicamentos suficientes naquela unidade hospitalar. No segundo dia de visita à província de Maputo, o Presidente da República escalou logo pela manhã desta sexta-feira o Hospital Provincial da Matola. O chefe de Estado passou por várias unidades do hospital, tendo no meio do caminho conversado com os funcionários sobre as dificuldades do dia a dia e os desafios da profissão. Filipe Nunes deixou também a sua marca neste hospital, assinando o livro de honra. Como recomendação, o Presidente da República quer que a unidade sanitária mais importante da província de Maputo seja bem conservada. O meu método de trabalhar não é de projetar o que está mal, mas é de encorajar aquilo que está bom e, sobretudo, corrigir aquilo que achar que tem que ser. Mas vai se basear mais na conservação do imóvel, do edifício, tendo em conta que tem 2 anos, o Estado não parece ser dessa idade, então teremos que trabalhar nesse sentido. E mais algumas reclamações que temos ouvido, mas essas já estamos a trabalhar ao nível da estrutura que supervisa essa área, portanto, mais medicamentos, mais instrumentos de trabalho. Filipe Nunes encorajou os funcionários do Hospital Provincial da Matola a se dedicarem ao trabalho e reconheceu que a classe médica muitas vezes trabalha debaixo de dificuldades. Queria aproveitar esse espaço e felicitar a equipa jovem de médicos e enfermeiros que está aqui. É uma classe que normalmente, por natureza e ao carinho, trabalham debaixo de muitas dificuldades, mas estão aqui muito cedo, estão aqui todos eles a trabalhar e com toda a vontade. Tentei dialogar, senti que o ambiente é favorável para trabalhar. O Hospital Provincial da Matola entrou em funcionamento em 2014 e tem capacidade para 400 camas e igual número de internamentos. O Presidente da República esteve ainda em Ressano Garcia, onde disse que um dos fatores que contribui para a criminalidade é a pobreza. Nunes incentivou a população a produzir mais,
no sentido de ultrapassar o atual cenário que o país atravessa. Esta é uma reportagem que ainda vamos acompanhar neste jornal. Para já, Afonso Dhlakama anunciou hoje que chegou a consenso com o Presidente da República em relação à mediação do diálogo político. O líder da RENAM, que falava hoje à imprensa por telefone, diz que manteve contacto com o Presidente da República e que o caminho está aberto ao diálogo. A pedido do Presidente Junzi, conversamos antes de ontem e ontem, e nós os dois chegamos a entendimento que tínhamos que arranjar a solução como moçambicanos, e as armas não resolvem quase nada. Para terminarmos com tudo, teremos que sentar sempre e fazermos um acordo de entendimento. Havia problema por parte do governo, que não queria ouvir da mediação internacional. É um dos pontos que pude discutir com ele e fiz entender que era necessário mesmo que houvesse mediação internacional. A União Europeia, a África do Sul e a Igreja Católica, e ele acabou de me dizer que sim, aceitaria. Estou satisfeito porque era um dos pontos que o governo negava. O outro ponto que chegamos ao entendimento é que ele insistia sempre no encontro entre nós os dois, Dhlakama e o Inus, e eu fiz-lhe entender que não era possível. É preciso que sejam os grupos de negociações. Quando tudo for cozinhado, já podemos padrinhar-nos, abraçar-nos, para evitar até decepcionar o povo de Moçambique e a própria comunidade internacional. E outro ponto que discutimos, como sabem, até aqui foram criadas equipes apenas para negociarem a agenda. Tem o grupo do mais velho Jacinto Veloso e também do nosso lado o Manteigas, e se negociaram, portanto, a agenda e entenderam-se muito bem. A RENAM apresentou 2 pontos e o governo também apresentou 2 pontos. A RENAM apresentou 2 pontos, esses tais como a governação das 6 províncias ganhas pela RENAM. E o segundo ponto, a questão da defesa e segurança. Isto é, a entrada dos quadros militares da RENAM para lugares chaves nas Forças Armadas. O governo, em contrapartida, também apresentou 2 pontos. O primeiro ponto que o governo apresentou, e nós aceitamos, será objeto de debate durante as negociações. O segundo ponto, desarmamento da guarda da RENAM. Também, vocês sabem, é a opinião deles. Então, 2 pontos do governo e 2 pontos da RENAM, que já estão no documento. E outra coisa que também nos entendemos os dois, chegamos à conclusão que já que as equipes que negociaram a agenda, cada equipe é composta por 3 pessoas, e combinamos que poderiam ampliar mais 3 pessoas, portanto, os 3 da RENAM que estão lá, vamos apresentar mais 3 nomes para serem 6, e do governo também 3 vamos apresentar também para serem 6 de cada lado. As 2 equipes da RENAM e do governo vão se encontrar às 15 horas para já discutirem em termos de referência como é que de facto a mediação da União Europeia, a África do Sul, a Igreja Católica, já como é que se haverão nomes mesmo amanhã ou hoje, isto para permitir que já pela semana haja já o diálogo sério na presença da mediação.
E Afonso Jacama diz ainda que não tem como cessar os ataques sem que haja garantias de que as forças governamentais não vão atacar. O líder da Renamo diz que deve haver vontade entre as duas partes. Sobre a questão militar, portanto, é afirmo que movimenta, portanto, contingentes militares que andam mais de 1.500 quilómetros de Maputo à caça do Jacama aqui. Tudo pode ser negociado para que haja, de facto, a tranquilidade nas estradas, nas famílias. Gostaria, mas não posso adiantar, nem posso dizer que amanhã vamos cessar fogo, porque isto tem implicações. Cessar fogo significa o quê? Pararmos. Você para, alguém está escondido ali, você pensa que já está, paramos, vai te capturar e vai te matar. A questão militar é um bocadinho complicada, mas tudo é possível se existir boa vontade em ambos lados. Eu gostaria que acontecesse, sinto pena das crianças recrutadas nas escolas, treinadas em Maputo, vêm cá morrer, sem que os familiares tenham notícias. Pode ser possível, vamos fazer, vamos negociar a este ponto de cessação das hostilidades, desde que haja garantia que ninguém vai esconder para capturar outra e enganar o outro. Já a Comissão Mista que prepara o diálogo político considera urgente a cessação dos ataques militares e promete para breve uma solução. Reunida hoje na quinta sessão, a Comissão partilhou os entendimentos entre o chefe de Estado e o líder da Renamo e disse que, além de mediadores, o diálogo político poderá incluir observadores. Como todos os moçambicanos têm vindo a dizer, a paz é urgente. E por via disso, é entendimento desta comissão mista, em comunhão com as lideranças, de que a cessação das ações armadas é uma questão urgente. Contudo, nos próximos tempos encontraremos os mecanismos para a materialização no mais espaço curto de tempo possível. Portanto, este é o compromisso que a Comissão Mista assumiu. Partilhamos o entendimento que existe sobre a necessidade de haver participação no diálogo de facilitadores e ou mediadores. Dependerá depois, mais tarde, como vai ser consensualizado no processo das negociações. É entendimento da Comissão Mista que poderão ser convidados observadores neste processo. Portanto, são duas figuras, a figura de facilitadores e a figura de observadores. Outras notícias, a Câmara de Comércio Moçambique-Portugal organizou ontem um jantar para celebrar o 6º aniversário desta agremiação. Na ocasião, a Câmara homenageou o embaixador de Portugal em Moçambique pelo seu papel na garantia do bom ambiente de negócios. São 6 anos marcados por constante crescimento, não apenas no volume de investimento de Portugal a Moçambique, mas também na consolidação de uma ponte de negócios com os dois sentidos. O presidente da Câmara de Negócios Moçambique-Portugal, Daniel David, disse que a agremiação registrou durante os 6 anos um crescimento assinalável. Em maio de 2010, quando da sua criação, a Câmara contava apenas com 13 membros, mas hoje, 6 anos depois, mais de 60 membros estão filiados a esta plataforma de negócios. Celebramos este aniversário de olhos postos no futuro e consciente do trabalho que temos vindo fazendo e o trabalho que temos pela frente. O atual contexto econômico que o país atravessa exigirá de todos um esforço redobrado
na gestão e na melhoria das condições de trabalho das nossas empresas, de modo a que possamos conseguir sermos resilientes e ultrapassar as dificuldades que o país está a ter. José Augusto Duarte foi muito além do dever. Chegou então um dos maiores momentos da noite. A celebração dos 6 anos da Câmara do Comércio Moçambique-Portugal foi marcada pela homenagem a José Duarte, embaixador de Portugal, em final da sua missão em Moçambique. José Duarte foi reconhecido pelo seu papel na consolidação do ambiente de negócios entre empresários moçambicanos e portugueses. O embaixador José Augusto Duarte chegou a Moçambique com um objetivo enorme e espírito de missão, o de contribuir para o fortalecimento das relações entre Portugal e Moçambique e de contribuir também para o apoio da cultura moçambicana no desenvolvimento das artes, no desenvolvimento da educação também. O embaixador desempenhou um papel fundamental no apoio às empresas e investimento português em Moçambique. Por seu turno, José Duarte disse ter alcançado feitos graças à colaboração de toda a classe empresarial dos dois países. Desde fevereiro que eu estou a acompanhar o Presidente da República atual em Portugal e já fizemos 8 viagens ao estrangeiro, Moçambique, para quem não sabe, é sempre mencionado pelo meu Presidente da República em todos os encontros internacionais que temos e não há nenhuma oportunidade internacional que nós tenhamos onde não deixamos de ter a oportunidade de puxar Moçambique para cima, de reiterar a confiança neste país. Por seu turno, o Ministro da Indústria e Comércio, Max Tonella, falou da importância que a Câmara de Comércio Moçambique-Portugal joga no crescimento da economia do país. Por isso, quero aproveitar este momento para parabenizar a Câmara de Comércio pelo excelente trabalho que tem realizado no sentido de promover a vinda de mais empresas portuguesas que têm aumentado quer em número, quer no valor dos investimentos que realizam em Moçambique. E neste momento crucial da vida do nosso país, que representa uma conjuntura desafiadora para os moçambicanos em particular, queremos continuar a contar com investimentos portugueses, sobretudo em setores que promovam o emprego e a transformação de produtos moçambicanos, matérias-primas moçambicanas, de forma a dinamizar outros setores da nossa economia. A noite serviu também para reconhecer as empresas que mais se destacaram durante este período. O embaixador de Portugal em Moçambique encorajou os moçambicanos a enfrentarem as dificuldades que o país atravessa atualmente. José Duarte revelou que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tem Moçambique na agenda em todas as viagens de trabalho. O embaixador de Portugal em Moçambique discursava no jantar de celebração dos 6 anos da Câmara de Comércio Moçambique-Portugal, onde falou de seu sentimento especial por Moçambique, mas encorajou os moçambicanos da geração pós-independência a correrem atrás das suas conquistas e não se cingirem ao culto de personalidade daqueles que libertaram o país. São 400 anos de relação nem sempre propriamente de amor, com as marcas e os espectros de colonialismos, de guerras coloniais, de escravatura e tudo isso, mas nós não podemos ficar reféns dessas coisas. Nós temos que respeitar aqueles que batalharam pela liberdade deste país, conquistaram a independência deste país, mas não podemos ficar simplesmente no culto da personalidade daqueles que conquistaram isso. Temos que conquistar aquilo que faz parte da nossa geração. Eu cresci após a independência de Moçambique, para mim isso é um dado adquirido. O povo moçambicano, isso não... José Duarte disse ainda que é preciso que se respeite o investimento português em Moçambique como forma de reconhecer a cooperação entre os dois países. Eu vou querer sempre ver a bandeira de Moçambique bem alto. Vou querer sempre ver e saber que os meus compatriotas que agarraram nas suas economias, que vieram à África abaixo, decidiram investir aqui quando podiam ter investido noutros sítios, têm efetivamente sucesso. Vou batalhar sempre para que portugueses e moçambicanos saibam que nós temos o estigma do passado. José Duarte está em término da sua missão em Moçambique, após ter trabalhado 3 anos como embaixador de Portugal.
E acompanhe já de seguida a reação dos convidados do jantar dos 6 anos da Câmara de Comércio Moçambique-Portugal. Está na realidade, estamos a atravessar uma altura muito crítica, mas com fé e com trabalho, estou convencido que isto rapidamente, esta crise vai lá melhorar os nossos aspectos para os industriais e para os investidores neste país, que todos nós precisamos. Isto está muito complicado, nós não podemos prever o quanto pode baixar, porque é muito complicado e eu acredito que ninguém tem a capacidade de responder isso, porque a situação está muito complicada. Tem uma situação política e temos a crise. Estamos num país muito complicado nessa fase. Há aqui 2 fatores preocupantes para quem investe, que é a estabilidade, que é o conflito, quer queiramos que não, tem alguma influência sobre quem investe no país, e por outro lado a desvalorização da moeda. A moeda, para quem tem que pagar faturas ao estrangeiro, não se compadece com a evolução da moeda em relação do dólar e o euro em relação ao metical. São 2 áreas extremamente difíceis. É preciso acreditar que vai haver estabilidade, que vai haver equilíbrio e sustentabilidade para as empresas. Não é fácil e portanto vão ser um período difícil o próximo fim de ano e o próximo ano vão ser difíceis. Claro que mexe, mas tudo depende daquilo que é a aposta que os empresários têm. A tensão política existe há algum tempo, mas acho que os moçambicanos saberão resolver os seus problemas. Aquilo que é a crise económica, todos os países passam por essas fases e acho que Moçambique tem que, da mesma forma que conseguiu superar outras crises, consiga superar esta. E acho que nós temos que unir-nos e conseguirmos fazer de tudo para conseguirmos superar. E o apoio de Portugal, neste caso, como a Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, vai ajudar de alguma forma a que nós consigamos superar esta crise. Acho que todos temos que estar de mãos dadas e conseguir superar. É possível e nós vamos fazer de tudo para superar a crise. As exportações do país reduziram de 12,8% de 2013 a 2015. Nos últimos 5 anos, o valor médio das vendas ao exterior foi de cerca de 3,6 bilhões de dólares. O Banco Central diz que é a altura do país a apostar na diversificação da produção para reverter a situação. O Banco Central realizou esta sexta-feira na Matola as 8ª Jornadas Científicas. Este ano, o evento tem como tema o papel das exportações na economia de Moçambique. Diante de quadros do Banco Central, investigadores, académicos, economistas e banqueiros, Ernesto Gove revelou que as exportações do país começaram a cair em 2013 e até o ano passado a queda foi de 12,8% devido à redução do preço das mercadorias que o país exporta. A queda das exportações nos últimos anos, não sendo devidamente compensada por um maior nivelamento das importações, por maior rigidez destas, ou por uma produção doméstica que substitua as importações, impõe desafios acrescidos ao mercado cambial doméstico e, por conseguinte, ao objetivo de estabilidade cambial. O alumínio continua a ser a matéria-prima que mais capta moeda estrangeira para o país. Para reverter a tendência de queda de exportações, Gove defende a necessidade de diversificação da produção, de modo a aumentar as exportações e minimizar o déficit de financiamento à economia. A atual conjuntura internacional, caracterizada pelo comportamento menos favorável dos preços internacionais de algumas commodities, mostra que o país precisa enveredar por uma estratégia orientada para a diversificação das exportações, como forma de reduzir o impacto das flutuações de preços internacionais das matérias-primas que produzimos.
Nos últimos 5 anos, o valor médio das exportações do país foi de mais de 3,6 bilhões de dólares, dos quais cerca de 1,5 bilhão correspondem às exportações tradicionais. O município de Maputo diz que o grupo que prepara as manifestações para amanhã corrigiu todas as irregularidades, pelo que a marcha pode ocorrer normalmente. Numa carta em resposta aos organizadores da marcha, o município de Maputo recomenda que o grupo obedeça à restante legislação. E com esta notícia vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Neste último episódio, recuperamos em jeito de resumo a relação entre a cidade de Maputo e os bairros periféricos. Da economia ao desporto, da cultura à arte. Saiba como cada um dos subúrbios contribuiu para erguer Maputo à da Europa de todos os moçambicanos. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante
na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Vamos continuar a olhar as notícias. Subiu de 2 para 4 o número de colunas diárias que fazem o trajeto Vanduz-Rio-Luenha. A polícia justifica o aumento de colunas devido ao elevado número de viaturas, o que dificultava o controlo da escolta. Longas filas de viaturas, na sua maioria caminhões, transportando diversos produtos para Malawi e Zâmbia. Utentes, devido à demora para seguir suas viagens, começam a levar uma vida de improvisos, desde as refeições até o descanso. As reclamações são várias. Estou na coluna desde ontem às 7. Desde ontem às 7 e ainda não saímos. Vem de onde? Vem da Beira, vou a Malawi. Não tenho mais nada a dizer, só dizer essa situação já não está a dar, né? Já imaginou desde ontem, não sei que saiu de casa, está aqui na estrada. E a gente não sabe quando vamos chegar à fronteira. Nossos documentos já expiraram. Estamos a sofrer na estrada. Demora. Estou aqui desde antes de ontem, à espera da coluna, nunca chega. Só arranca o carro de Chimoio, o carro da província de Manica, que estão dando prioridade. Nós de Maputo não somos dados a prioridade. De Maputo para Tete. E como é que foi a viagem ter que enfrentar 2 colunas? Aqui estamos parados. Ainda não sabemos nada. Vamos ver quando chegamos lá. E quando é que chegou aqui em Vanduz? Ontem. Quer dizer, cheguei ontem, mas dormi lá para vir para aqui agora. Pior torna-se ainda para quem está doente, e é o caso desta idosa que vai a Nhampassa, sua residência. Meu filho, viajar em coluna é difícil. Estou nervosa. Por outro lado, os utentes saúdam a abertura ao diálogo por parte do chefe de Estado, de mediadores, uma das principais exigências da RENAMO, e olham para este passo como importante rumo ao alcance de consensos. Este abriu este diálogo e esperar esse conversa que é muito bom. Nós agradecer ao Presidente da República, que parece que mais fácil resolver esse problema, porque nós estamos bem parados e não faz nada de negócio. E nós gostamos para ser dialogar, acabar com tudo, porque estamos aqui a ver sangue toda hora, mortos, não mortos. Por viver muito, quer dizer, espalhadas pessoas, né, organizadas, e por isso já gostamos mesmo de dialogar com o líder de Jagama para se acabar com tudo. Refira-se que a circulação de viaturas condicionada a escoltas militares na Estrada Nacional número 7 iniciou há uma semana depois de sucessivos ataques a viaturas ao longo daquele troço, resultando na morte de 2 pessoas e 12 viaturas carbonizadas.
6 pessoas, sendo 5 elementos das Forças de Defesa e Segurança e um particular, ficaram feridos na sequência de um acidente que ocorreu na coluna que seguia de Tete para Vanduz esta sexta-feira. Ultrapassagem irregular esteve na origem do sinistro. Além dos 6 feridos, o acidente resultou ainda em danos materiais em 3 viaturas, uma das quais pertencentes à unidade de intervenção rápida que procedia ao controle da escolta. Segundo familiares do motorista deste Toyota Mark II, várias vezes chamaram-no a atenção para não seguir em alta velocidade, mas pautou por desobedecer até envolver-se no acidente. Nós estávamos falando, não pode conduzir, estávamos a conduzir muito mesmo. Não pode conduzir, estávamos discutindo aí no carro. Não pode conduzir, não pode conduzir, nada, espera. Quem vai conduzir sou eu mesmo. Ele vai conduzir. Não sei também se esse cara vai parar aí, né? Saiu lá a força, bateu esse carro. Ele saiu e começa a fazer ultrapassagem, uns 2 caminhões. Só que este caminhão aqui atrás estava parado aqui, tinha essa Mahindra também estava parado para fazer parar outros carros, né, para a coluna passar. De repente o Mark II vem, realmente estava um bocado com uma velocidade alta, não conseguiu travar, e aí onde foi parar aqui atrás. Você estava nesse Mark II? Sim, estava. Quem estava a conduzir? É o meu tio, chamado Dinas. Onde é que ele está neste momento? Neste momento já recolheram ele para o hospital. Ficou muito ferido? Ficou, um bocado. Rasgou aqui, sofreu a perna e mais uns 5 policiais que estão mal. A polícia diz que o acidente foi causado por ultrapassagem irregular da viatura Toyota Mark II, que durante a viagem foi passado um aviso de multa por excesso de velocidade. São causas desse acidente, ultrapassagem irregular. Essa ultrapassagem, tanto efetuada pelo condutor da viatura ligeira de transporte de passageiros. Uma das viaturas sinistradas da polícia está nesse trabalho de escolta da coluna. Até que ponto isso poderá afetar o trabalho da escolta? Não há de afetar de alguma forma, pelo menos por enquanto estão garantidas as condições para que a escolta continue com outros meios automóveis que temos, mas não deixamos tanto de sentir a ausência do trabalho que essa viatura poderia fazer nessa escolta. As vítimas do acidente foram evacuadas para o Hospital Distrital de Vanduz, para onde depois foram transferidos para o Hospital Provincial de Chimoio, dada a gravidade dos ferimentos. Muito bem, vamos agora ouvir a justificação da polícia do aumento do número de colunas de 2 para 4. O que ditou a introdução de mais de uma coluna é exatamente a necessidade de evitarmos muito tempo de espera, por um lado, por parte dos condutores, e ao mesmo tempo tanto fazer-se uma escolta mais segura. Temos uma escolta mais segura na medida em que o número de veículos que compõem as colunas militares reduziu. Então, reduzindo, temos menos tempo de espera por parte deles aqui, portanto, em cada um dos pontos que nós identificamos, portanto, para poder definir as viaturas que partem. E ao mesmo tempo, como estava a dizer, há mais segurança. Está a decorrer nos municípios de Chimoio, Manica e Gondola uma capacitação em matéria de saneamento urbano. Pretende-se com a iniciativa incutir nos munícipes a cultura de limpeza ao nível dos bairros em que vivem. Nesta sala estão lado a lado vereadores de áreas de saneamento e urbanização dos municípios localizados no corredor da Beira, agentes econômicos e parceiros daquelas edilidades. A ideia é buscar soluções de financiamento para projetos de saneamento ao nível das autarquias. Há interesse dos investidores, há interesse do setor financeiro, mas também há um interesse grande do próprio setor privado que está aqui, portanto, apresentado tanto nesta feira, em demonstrar que, de fato, no saneamento as empresas podem vingar, podem ser viáveis e, por isso, também contribuir para o melhoramento da vida dos munícipes nesse momento em que estamos a falar de um trabalho que fazemos nos municípios de Manica, Gondola e Chimoio. A
A iniciativa levada a cabo pelo programa Frísio de Saneamento Urbano já operou nos municípios de Inhambane, Xai-Xai e Beira e tem estado a contribuir grandemente para a mudança de atitudes nos municípios em matérias ligadas ao saneamento. Estamos a sentir que o processo de mudança do comportamento para a gente ter uma latrina melhorada e um saneamento melhorado é um processo que leva tempo, mas no mesmo tempo estamos a ver na prática, nos bairros estamos a ver mudanças, estamos a ver famílias a construir latrinas e estamos a ver empresas e municípios a ser mais e mais envolvidos no tema de saneamento. Em Manica, este programa poderá ser um balão de oxigênio para a cidade de Chimoio, que em tempos já foi considerada a mais limpa do país, mas que agora desta classificação apenas resta o nome, dado ao nível de imundícia a que se encontra mergulhada. Muito bem, vamos agora observar mais um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 16 graus. 28 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 17 graus. Para Inhambane está previsto uma máxima de 25 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. Caminhamos para o centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 16 graus. 25 graus também de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 12 graus. Prevê-se uma máxima de 28 graus para Tete e uma temperatura mínima de 16 graus. 29 graus de máxima para Climane e uma temperatura mínima de 15 graus. E para o norte do país, para este sábado, Nampula poderá registrar uma máxima de 27 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. 28 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 19 graus. E por final, para Lixinga, está previsto uma máxima de 25 graus e uma temperatura mínima de 11 graus. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. A minha relação com o Parque Nacional da Gorongosa é uma relação de infância e de juventude. Vivi na Beira e era prática comum da família irmos os fins de semana ao Parque Nacional da Gorongosa e gozarmos e divertirmos, sobretudo, ao ver a Casa dos Leões, que era o antigo acampamento, o primeiro acampamento construído na Gorongosa e que os leões adotaram como habitação. Portanto, hoje, ao ser convidado para integrar o Clube dos Empresários da Gorongosa, faço com todo o gosto, faço com a certeza de que um dos objetivos é que o número de leões cresça no parque, não só por uma questão de se ver, mas também porque faz parte do próprio equilíbrio de predadores com antílopes que é necessário dar ao parque nesse sentido. Espero que o Parque Nacional da Gorongosa, ao integrar-se no conjunto da Serra da Gorongosa, transmita a mensagem que a natureza própria transmite. Ou seja, é necessário que haja paz, é necessário que haja harmonia, não só
entre os animais e a natureza, mas também entre os homens e a natureza e entre os próprios homens. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem cultura é um país sem identidade. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. O Presidente da República esteve hoje em Ressano Garcia, onde disse que um dos fatores que contribui para a criminalidade é a pobreza. Nhussi incentivou a população a produzir mais, no sentido de ultrapassar o atual cenário que o país atravessa. O Presidente da República chegou ao posto administrativo de Ressano Garcia por volta das 15h30. Filipe Nhussi começou por ouvir da população as realizações alcançadas pelo governo local, onde não faltaram apelos ao resgate da paz. A população da Moamba encoraja a Vossa Excelência e o governo, sob a sua sábia direção, a continuar o diálogo com os que querem dividir o país e se regozijam com o sofrimento do povo, atacando, retardando desse modo o desenvolvimento desse nosso belo Moçambique. Província de Maputo, Na sua intervenção, Filipe Nhussi disse que a pobreza é um dos fatores principais que abre espaço para criminalidade e especulação de preços. Como solução, o Presidente da República recomendou à população a trabalhar para elevar os níveis de produção. Vamos falar daquilo que é a causa de criminalidade, a causa de custo de vida e até a causa da paz. Portanto,
o nível da vida que nós levamos em Moçambique, a pobreza. Portanto, a necessidade de promovermos o desenvolvimento para acabar com esses todos os males. News chamou a atenção ainda em relação aos gastos desnecessários com produtos estrangeiros e apelou ao consumo da produção nacional. Umas irmãs que vinham de Catembe, que tem muita galinha, criam galinha lá, e disseram, quase que choravam para mim, diziam, senhor presidente, estou a ter percas, não há gente para comprar galinha em Moçambique. Não há gente para comprar galinha. Já parei de produzir galinhas. Mas galinhas que nós estamos a consumir é aquela galinha cansada, que veio há muito tempo, ficou no congelador, demorou no contentor caiu, levantou, caiu e chegou aqui. E vocês não querem aquela galinha que a vossa irmã fez. Aquela galinha que a nossa irmã produziu, é só ir buscar assim, tchá. Depois mandar cortar, não entra no congelador, diretamente no fogo. Não é boa galinha essa. Mas por que não comemos a nossa galinha? O presidente da República termina a sua visita à província de Maputo este sábado com uma visita ao distrito da Manhissa. Muito bem, vamos agora olhar a atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos da América apelou a esta